Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu queria que você compartilhasse essa mensagem no seu grupo do WhatsApp e todas as vezes que você clica no like, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, então ele espalha a mensagem para mais pessoas e mais pessoas são alcançadas através do poder da palavra. Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Querida esposa, que esse ano completamos 29 anos de casado. E estou até meio perdido aqui, viu, irmãos? Vamos tendo paciência aí, tá? Alguém já fez alguma oração que se arrependeu depois ou não? Eu fiz, pastor. E eu passei a semana inteira orando. Falei, Jesus, não escuta aquela oração, não. Porque eu falei, Jesus, meu sonho é pregar na ADVEC antes de morrer. Você ri porque não é você, bocó. Depois, o dia que o pastor Silas me chamou, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não me leva não, senhor. Eu falei, será que a minha sogra está orando muito? Eu tenha paciência, né? Pois bem, vamos estar em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro do profeta messiânico, no profeta Isaías, capítulo de número 43. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Silas, pela confiança, pelo carinho. Cumprimentar aqui a pastora Elisete. A minha esposa quer ser discípula da senhora, viu? Ela formou esse ano em psicologia, a senhora precisa de uma assistente, está aí do lado da senhora. Tá? Os meus amigos aqui parlamentares, pastor Sóstenes, criador de pontes, muito obrigado, amigo. Pastor Otônio de Paula, Hélio Lopes. Né? O filho do Otônio é seu filho, né, Otônio? Está bonitinho o menino aí, né? Deus é fiel. Isaías capítulo 43. Quem encontrou, diga amém. Mas assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, que dei o Egito por resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Amém, igreja? Até aqui. Fecha a Bíblia, por gentileza. Coloque a mão no coração por um minuto. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é bom. Neste momento, Pai, eu lhe peço inspiração para poder falar à sua noiva. E que cada palavra que eu falar, Senhor, encontre guarida em um coração que esteja necessitado. Como sempre peço, gostaria que o Senhor cercasse esta igreja com a sua presença. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da penha. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui. Que eles desçam com brasas de fogo nas mãos, esparramando essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz? Os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Quero agradecer também a Deus pela vida do pastor Alexandre, que cuidou da gente com tanto carinho, buscando a gente ali no aeroporto. Pastor Odilton, que conhecemos há muito tempo. Quando eu vi você de cabelo branco, eu falei, chegou a nossa idade mesmo, né? É o tempo, né? Pastor Daniel Candeias está aí? O garoto está ali, ele foi buscar minha esposa no aeroporto. Brigadão, viu, Candeias? E eu vi aqui também duas pessoas, pastor Silas, gostaria de citar. Um é o pastor Torquato, que está ali, amigo de longa data. E o pastor Jerônimo, ali de Cordovil. Quem viu o senhor foi o Odilton. Eu falei, Janda, será que eu conheço ele ainda? Conheço a luz. Eu falei, os olhos azuis, está ali. Deus abençoe. Amém. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías é quase que uma aventura. Imagine você ler um texto escrito 700 anos antes de Jesus nascer, escrito por um vidente. Alguém escolhido por Deus para ter uma visão de longo alcance. No início, quando eu falei aqui o nome dele, a propósito eu disse, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta messiânico, Rose. Porque não há na Bíblia nenhum profeta, nem antes nem depois de Isaías,
que tivesse tanta intimidade com a chegada do Messias sobre a terra. Isaías é esse homem. Não se sabe o porquê. É um profeta mais diferente de toda a Bíblia Sagrada. Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus busca os profetas nos rincões, Deus busca os profetas no meio da plebe, Deus busca os profetas porque eles têm uma vida muito simples e retirada. Mas Isaías não. Isaías, ele vem da aristocracia do povo judeu. Ele é sobrinho do rei que viveu no seu tempo, que é o famoso rei Uzias. Portanto, ele tem uma espécie de sangue azul nas veias. Então, ele tem uma proteção para poder profetizar. Tanto que, enquanto o tio dele era vivo, ele dava de dedo no nariz de todo mundo. Porque o profeta usa geralmente o dedo indicador, né? Ai de ti, ai de ti. Mas quando o tio dele morre, ele entra no santuário e ele para de ver a visão do tio, que é rei, e ele enxerga aquele que chamou ele de verdade, que é o eterno Deus de Israel. E quando ele vê o eterno Deus de Israel assentado num alto e sublime trono, cercado por serafins, que voavam acima dele cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías pega aquele dedo que ele apontou a vida inteira para os outros e aponta para ele mesmo. E ele diz, agora não é ai dos outros, é ai de mim, porque eu vou perecendo. Então nesse momento ele se encontra com o Deus da verdade e a vida desse profeta muda, e muda radicalmente. Porque até então ele só falava da vida dos outros, só apontava o dedo, ou colocava o dedo na ferida do povo de Israel. Mas do capítulo 6 para frente, quando ele tem esse encontro com Deus, ele passa a ficar um pouquinho mais humano. E ele começa a falar de coisas que Deus pode fazer, e não somente coisas ruins. Ele não fala mais somente de peso, de chicotada, de terra que vai abrir e engolir, de céu que vai desabar. Não, ele começa a dizer, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele vai extrapolar os limites da bondade, vai chegar a dizer assim, olha, chegará um tempo em que o menino vai brincar com a cobra, e o leão vai caminhar ao lado do cordeiro, e o povo de Deus não terá que ter dinheiro para comprar nem para vender, será um tempo de abastança. E quem já leu o livro do profeta Isaías deve ter se assustado como eu me assustei. O livro de Isaías, ele é quase como uma mini Bíblia, né? A Bíblia protestante, a nossa Bíblia, tem 66 livros, está dividida entre Velho e Novo Testamento, 39 livros do Velho, 27 do Novo. O livro de Isaías é quase que isso, porque ele curiosamente tem 66 capítulos, e quem lê do primeiro capítulo ao capítulo 39, parece que você está vendo o Velho Testamento inteiro desenhado, porque Deus tem numa mão um chicote, e na outra mão parece que ele tem um cajado, e ele desfere golpes sem ter nenhum tipo de constrangimento. O povo precisava ouvir aquilo. Mas quando você pega do capítulo 40 para frente, até o capítulo 66, Deus se abre em alegria, Deus se revela como Pai, Deus mostra a sua paternidade e começa a sustentar o seu povo. Assim como o Velho Testamento, se você torcer ele, não se assuste, se pingar sangue, ou se você escutar grito de ais e uis, porque é um tempo difícil, é um tempo sombrio sobre a terra, mas quando atravessamos o Velho Testamento e entramos no Novo, eis que vem a luz lá no fundo do túnel, eis que o pecado deixa de ter tanto poder, e onde abundou o pecado começa a superabundar a graça, e lá vem o Messias, e lá vem ele, sentando com pessoas que a sociedade não respeitava. Então, assim como a nossa Bíblia o livro de Isaías também é como que uma mini Bíblia, tanto que até hoje os judeus reverenciam esse texto. Quando Jesus estava pregando um dia na sinagoga e sacou de dentro de um vaso o livro, o rolo sagrado para ministrar, ele pega exatamente o livro do profeta Isaías, ele diz, é sobre mim que ele está falando, é sobre mim que está o Espírito do Senhor que me ungiu, para trazer um tempo de luz às trevas, para abrir os olhos dos cegos, para fazer os caminhos tortos se endireitarem. Então é um livro muito profundo. Faltar-me-ia tempo aqui para tentar traduzir em palavras as coisas que eu aprendi no livro do profeta Isaías. Mas quando eu chego no capítulo 43, que ele já está nesse período de bênção que eu falei para vocês, eu simplesmente me entrego. Porque Deus está convidando o profeta na calada da madrugada, porque parece que no Velho Testamento Deus só fala com profetas de madrugada. Deus espera o povo dormir, vai lá, chama o profeta é uma espécie de para-raio divino, né? Parece que como Deus não dorme, o Senhor não dorme, o guarda de Israel não dorme, ele acorda o profeta e diz, vamos bater um papo. Eu tenho um povo que tem olhos e não vê, eu tenho um povo que tem boca e não fala, eu tenho um povo que chama bom aquilo que é mal. Todas as vezes que Deus acorda Isaías é só para alfinetar o povo. Mas no capítulo 43, Deus está feliz. Deus olha e diz, Isaías, eu tenho um povo.
Não são 2 nem 3. Eu tenho um povo. E quando eu olho para esse povo, Isaías, e eles ouvem a minha voz e se convertem, o meu coração se abre para eles. E eu escondo o chicote, e eu escondo o cajado, e eu pego um vaso de alabastro, e derramo uma unção e azeite sobre a ferida do meu povo para curá-los. E eu quero que você leve um recado para o meu povo. Qual é o recado, Senhor? Diga a eles que se passarem pelas águas, as águas não podem afogá-los. Mas se passarem pelo fogo, a chama também não vai queimá-los. E eu não sei se você percebeu que enquanto eu falava, quando eu falei de águas, a igreja vibrou. Quando eu falei de fogo, a igreja cessou. Era essa a reação que eu esperava. Por quê? Há um mistério aqui. Quando Deus vai falar com Isaías, eu repito, eu tenho um só povo, Isaías, mas eu tenho um povo que se divide em 2 grupos. Parte do meu povo está preparado para ouvir qualquer coisa que sai da minha boca, porque eles têm a sensibilidade de entender. Então o que eu falar, eles compreendem. Mas essas coisas têm que fazer sentido, porque se não fizer sentido, eles não vão entender o que eu estou falando. São pessoas que são racionais, extremamente racionais. Só acreditam naquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo, de alguma forma, se revelou na vida deles. Se eu falo algo que não faz sentido, eles se fecham. Então, para esses, eu sempre, quando vou falar, falo coisas simples. Promessas simples. Promessas que eles têm facilidade de absorver. Que tipo, Senhor? Essa, se passar pelas águas, elas não te afogam. Porque todo ser humano em vida vai ter a experiência do afogamento. Quer seja quando criança, na adolescência ou na velhice. Quem aqui já quase se afogou? Só uns 4 aí, o restante é tudo assembleiano que não vai no mar, viu, pastor? Nem na piscina, né? Todos nós já passamos pela experiência de afogamento. E a gente não se afoga só quando vai no mar, não. A gente se afoga às vezes tomando um copo d'água. A água entra por onde não devia. E graças a Deus nós temos a narina que sai tudo por aqui. Afogamento. Então parece que a nossa psique está preparada para ouvir coisas assim, e por isso nós reverberamos. Existem coisas que são tão simples e fáceis de ser entendidas, que às vezes, antes do pregador falar, o povo já entra em êxtase dando glória a Deus. Vou dar um exemplo. Se o senhor tomasse hoje aqui o pastor Odilto, ele olhasse para a igreja e dissesse assim: no final desse culto o senhor tem uma palavra para você, a palavra é essa: todos que saírem daqui sairão debaixo de uma promessa, e a promessa é esta aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Antes de terminar, todo mundo já deu um glória a Deus. Por quê? A ciência explica isso. Tudo que você ouve, a palavra entra aqui no seu ouvido e ela busca no seu cérebro um ponto de encontro. Nós temos aqui no alto do cocoruto um aparelhinho chamado cerebelo. O cerebelo é o HD do corpo humano. Aí estão armazenadas todas as suas experiências, algumas inclusive antes de você sair do ventre da sua mãe. Então tudo que você já passou na vida está aí, é preciso um gatilho para despertar. E às vezes basta você andar na rua e sentir um cheiro, ou sentir um sabor, ou ouvir uma música, e você retorna no tempo, porque tudo está armazenado ali. Pois bem, quando você ouve uma palavra, esta palavra entra no seu ouvido e ela busca aqui dentro do seu cerebelo algum tipo de informação, algum tipo de experiência já vivida. E automaticamente, quando isso acontece, como nosso espírito está alojado aqui na nossa mente, isso desperta em você uma euforia. E você acaba concordando ou discordando do que está falando facilmente. Quem aqui nunca se pegou ouvindo alguém pregando, ou falando, ou discursando, e de repente está você assim, ó. Ou está você assim, ó. Ou está você desdenhando, porque isso é involuntário. Na verdade é porque isso está armazenado aqui no seu consciente, ou no seu inconsciente, ou no seu subconsciente. Então quando ouvimos alguma coisa que nós já vivemos uma experiência, por exemplo, quando eu falei aqui, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, automaticamente seu cerebelo trabalhou mais rápido do que todos os computadores do mundo, e mesmo que inconscientemente falando, buscou algum tipo de informação em um culto, onde você viu a irmã Maria e o irmão João dizendo: Jesus salvou o meu filho. Por exemplo, eu batizei a minha mãe o ano passado, 35 anos orando para Jesus salvar a dona Lúcia, e Jesus salvou ela. Porque eu nunca desisti, porque eu ouvi testemunho de outras pessoas. Então quando você ouve uma palavra que faz sentido, é automático, você reverbera concordando ou discordando. Quem entendeu, diga amém. Parte do povo do Senhor que vem para uma reunião como essa só podem ouvir esse tipo de palavra. Palavras que fazem sentido e são racionais, porque elas se diluem na sua mente de maneira muito tranquila.
Agora, existe uma parte do povo de Deus que não é feito de gente normal. Os normais só creem em coisas normais. Mas tem um grupo de gente na igreja que é anormal. E os anormais acreditam em coisas anormais. E um exemplo das coisas anormais é esse: se passar pelo fogo, a chama não te queima. Agora você deu glória a Deus que começou a entender, mas quando eu falei a primeira vez, ninguém deu glória a Deus. Simples, a minha voz entrou no seu ouvido, procurou memórias aqui, e a única memória que deve ter passado aí de relance é a história de 3 moços, Ananias, Misael e Azarias, apelidados de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram dentro de uma fornalha e não foram queimados. Fora isso, não há mais nenhuma história no mundo. Por quê? Porque o fogo é o elemento mais poderoso que Deus já criou no universo. Pedro, escrevendo a sua encíclica, diz que os elementos que agora estão sobre a terra, um dia ardendo em fogo, se desfarão. O próprio inferno, que é o lugar mais temido, ou deveria ser temido pelos homens, será lançado num lago de fogo. O fogo derrete o ferro, ele evapora a água, queima a madeira. Então o fogo é o elemento mais poderoso que Deus já criou. E aí vem o Senhor Deus e diz assim: se passares pelo meio daquele poder mais poderoso do universo, ele não pode te queimar. É uma promessa meio louca, porque Deus não está dizendo eu vou te livrar do fogo. Não, o Senhor está dizendo, se passares pelo fogo. A promessa é, vou te livrar no meio do fogo, vou te livrar no meio daquela luta, daquela peleja. E aí só os anormais para entender um tipo de palavra como essa, porque alguns entraram aqui pedindo socorro a Deus, e o seu socorro está chegando, porque o Senhor manda dizer que onde o homem não pode colocar a mão dele, ele coloca a dele. É claro que para isso não basta você entrar na igreja, porque todo mundo entrou na igreja. Está faltando alguns entrarem no culto aqui, porque o culto é um pouquinho mais alto. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz: quando vocês se ajuntam, uns têm salmos e outros têm testemunhos, palavra e louvor, aí sim vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Alguém já entrou nas regiões celestiais aqui comigo? Então, por gentileza, com todo respeito aos normais, hoje eu tenho uma palavra para quem é louco, para quem é anormal, para quem já recebeu uma promessa daquelas de arrancar tatu da toca e sabiá do toco, daquela que ouviu aquela profecia, geralmente vinda daqueles vasos que só tem 2 dentes na boca, é o zagueiro e o atacante. Geralmente vem daqueles lugares onde você jamais imaginou. É um morro, é um monte, é aquela irmãzinha do coque, é o irmãozinho do retetê, é aquela coisa de maluco. E aí ele falou, vou te dar, vou te levar, e você saiu de lá acreditando ou duvidando. Pois bem, eu estou aqui para te dizer, se foi Deus que falou, vai acontecer, porque o Deus que faz promessas, Ele cumpre. O Senhor me falou nesta noite que Ele trouxe pessoas aqui que estão debaixo de uma promessa, e alguns deveriam estar extremamente felizes, mas não conseguem ficar felizes, e Salomão vai explicar o motivo. A esperança demorada, ela enfraquece o coração. E como já faz muito tempo que você ouviu e aquilo não aconteceu, possivelmente numa dessas esquinas da fé cristã, você parou, estacionou o seu carro e desanimou. Mas enquanto eu vou falando, o Espírito Santo vai tocando em você, e o Senhor vai trazendo aquelas promessas, aquelas palavras, aquela oração feita lá antes do seu avô partir, antes do seu pai partir, aquele culto onde o Senhor tomou aquele profeta, aquele vaso, o Senhor disse que ia fazer. O Senhor me trouxe nesta noite só para te dizer, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que Ele fala. Por mais maluco que tenha sido aquela coisa, por favor, se apegue a ela. Se apegue a essas coisas que parecem ser anormais, porque o meu Deus ama criar portas onde não existe nem parede. O meu Deus ama criar coisas que os homens jamais imaginariam que poderia acontecer. Eu estava, pastor Silas, pregando um dia lá na Batista da Lagoinha, e terminou um culto, eu estou lá vendendo os materiais, quando a gente podia vender, né? Depois o YouTube, o inimigo entrou e acabou com as vendas da gente, ninguém compra mais nada da gente, né? Mas eu ficava feliz vendendo meus DVDzinhos. Chegou um mineiro para falar comigo, mas era um mineiro muito matuto, mas bem da roça mesmo, e ele estava com uma sacolinha de plástico branca, né? E ele olhou para mim e chegou como mineiro, né? Pelas beiradas, e ele disse, ô pastor Marco, eu senti de te dar um presente. Eu falei, eu senti de receber, me dê logo, porque é raro alguém querer dar alguma coisa pra gente. Eu falei, eu senti, me dê logo. Ele enfiou a mão dentro daquela sacolinha e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Alguém já comeu isso aqui? Vou elogiar no idioma de Minas, ô trembãoço, né? E eu estava com a fome, né? Quando eu desembrulhei a paçoquinha, dei a primeira mordida,
o mineiro deu golpe. Falei, pastor, o senhor pode orar por mim agora? Depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? E eu, ao invés de orar, eu caí na besteira de falar, qual o problema? Eu não devia ter feito isso. Ele falou para mim assim, pastor, é que ontem de noite eu fui numa vigília. Eu conheço vigília. Vigília foi a primeira vez que eu vi. Eu falei, e aí? Ele falou, não, pastor, mas não foi numa vigília comum, não, foi numa vigília de crente doido. Eu acho que isso é redundância, porque vigília é só para doido mesmo, né? Porque parar de dormir, vir para a madrugada, não é só maluco, né? E eu falei, e aí, meu filho? Ele falou, e aí, pastor, que lá pelas tantas veio um profeta doido falar comigo. Queridos, eu conheço profeta doido de vigília, de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei, o que é um profeta doido, meu filho? Pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar para a gente, em vez de só profetizar, eles quase matam a gente do coração. Falei, mas como foi? Eu estava escorado na parede, pastor, olhando para o púlpito. Você sabe que vigília é assim, né? Tem a hora do fogo, a glória, e daqui a pouco todo mundo quieto, né? Aí quando está quase todo mundo querendo dormir, alguém bate um pandeiro, tem gente que já volta falando em línguas. É uma coisa de maluco isso. Ele falou, quando estava nesse quesito de silêncio, pastor, o profeta veio por trás, na ponta do pé, botou a mão no meu ombro, e ele parou de falar. Eu falei, foi pastor, que eu quase tive um desarranjo. Ele falou, mas por quê? Porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, que não deu tempo de olhar para trás. Eu falei, mas por quê, meu filho? Pastor, quando eu fui olhar para trás, o profeta fez assim, homem! Quase um tei. Eu falei, e aí, meu filho? E aí, pastor, quando eu voltei em mim, o profeta estava me olhando com aquela cara feia, fazia assim com a boca. O homem agarrou a minha mão, pastor, e disse assim, homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo. Eu falei, o que você fez? Ele falou, pastor, não tinha outra opção. Entrei na carruagem. Eu falei, mas como, pastor? O homem começou a me arrastar. E ele era mais forte do que eu tentando segurar, mas eu acho que os cavalos estavam puxando com muita força. Pastor, o homem saiu por lá, eu morrendo de vergonha, uma mão na mão dele, a outra mão no rosto. Pastor, o homem passou na frente do púlpito, passou do outro lado. Quando eu vi que não tinha jeito, eu me entreguei. Ele começou a correr, eu comecei a correr também. Pastor, ele mirou a rua, 4 horas da manhã. Eu falei, e aí, meu filho? Eu corri na rua, pastor. Vou fazer o quê? Eu não tinha como sair. Pastor, o homem voltou, que mirou a entrada da igreja e saiu correndo. Antes de chegar no púlpito, ele brecou de uma vez e me empurrou, que eu saí catando cavaco. Eu falei, e aí? E aí, pastor? Que eu virei para ver o que deu no profeta. Estava ele com a mão na cintura, o dedo esticado, assim com a cara. E disse, homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita, eu te tiro daqui, eu te levo por aqui, eu te levo por ali, eu te tiro daqui e te levo pelo mundo. E depois que eu te levo pelo mundo, eu te trago aqui de volta em exaltação. E quando ele estava terminando, ele disse que o profeta disse, agora contempla na sua frente a rampa do palácio, porque eu vou te fazer se assentar junto com os príncipes da terra. E quando ele falou isso, eu esperava essa alegria de vocês. Ele falou e teve uma crise de riso, que a barriga dele balançava assim. Eu não entendi porque ele estava rindo. Eu enfiei a mão no meu bolso, peguei um cartãozinho de visita, anotei meu celular, estiquei para ele. Ele parou de rir. Que é isso, pastor? Eu disse, é o número do meu celular. Ele, nossa, eu vou ter seu número. Eu disse, vai. E ele falou, para quê, pastor? Eu falei, para quando você subir a rampa? Eu quero ter um amigo famoso. Lembra de mim quando entrar no seu reino. Eu esperei alegria ou glória. Não veio nenhuma das duas coisas. Ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, o olho dele marejou em lágrimas. E ele falou para mim, o senhor acredita nisso, pastor? Eu falei, por que não acreditaria? Ele falou, pastor, eu moro aqui num bairro de Belo Horizonte que nem os bandidos têm coragem de ir lá. A porta da minha casa não tem fechadura, é escorada com uma cadeira de fórmica. Pergunta para sua mãe o que é isso ou para sua avó. Só gente da minha idade conhece, fórmica. Pastor, eu tenho 4 crianças, eu não sei ler nem escrever. Sabe essa paçoquinha que eu lhe dei? Eu falei, eu vendo isso nas esquinas de Belo Horizonte, para poder levar comida para minha família. E aí ele olhou para mim e disse, o senhor acredita que eu posso um dia rodar o mundo e subir a rampa? Eu estava cansado, e nesse momento eu não pensei com o coração, eu pensei com a razão. E a minha razão dizia que o que ele falava não fazia sentido mesmo. E eu não queria gerar nele uma esperança que no futuro ia ter uma frustração. Então eu fiquei pensando o que falar para ele, que desculpa dar a ele.
E quando eu fui falar, e agora eu falo para quem é espiritual, não sei se você acredita nessas coisas, tudo que estava na minha frente sumiu. Eu tive uma espécie de arrebatamento de sentido, sumiu tudo na minha frente, pelo Espírito Santo. Eu olhei e não vi mais nada. Eu estava num lugar que eu não sei se era grande ou pequeno, se era escuro ou claro. E na minha frente, do nada, começou a surgir no chão um edifício. Já viram aqueles filmes que vai a construção muito rápida, eles aceleram? Foi aquilo, Rose. E foi construindo, eu fui olhando para cima, de repente lá em cima uma placa luminosa escrito Hilton Hotel. Eu olhei aquilo e pensei, o que é isso? Agora eu já não estava mais aqui, porque lá no que devia ser o 8º andar, tinha um homem de terno olhando para baixo. Só que eu não vi o rosto dele por causa da luz que estava atrás. Só que agora eu já não estava mais aqui, eu estava atrás do homem. O homem virava a cabeça, eu virava, eu vi tudo que ele via. Quando ele olhou para a direita, estava o estádio de Wembley, na Inglaterra. E eu falei, eu conheço esse lugar, isso aqui é Wembley. E quando eu disse isso, uma voz gritou bem alto, se lembra, meu filho? Quando eu fui responder, desapareceu tudo. Aquele homem de terno começou a se transformar. E ele ficou pequeno e virou um adolescente. E agora, como adolescente, ele tinha nas costas uma mochila. E dentro da mochila tinha um facão de cortar cana de açúcar, uma marmitex. Ele usando uma roupa de boia fria. E ele estava subindo na boleia de um caminhão de pau de arara, quando isso ainda podia. E ele olhou para trás e deu um sorriso meio desdentado. E eu fixei o olhar nele e a voz gritou comigo de novo, se lembra, meu filho? E eu não entendia nada. Desapareceu aquela cena e aquele adolescente virou uma criança. Um menino de 6, 7 anos de idade, de shortinho roto, descalço, todo sujinho, carregando nas costas uma caixa de engraxar sapato. E aí o menino olhou para mim e deu um sorriso, mais banguelo do que o segundo. E o Senhor disse, e agora, se lembra, meu filho? E eu tive uma crise de choro, pastor Silas, porque aquele menino era eu. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. O Hotel Hilton é o lugar que a gente fica quando vamos lá em Londres, na igreja do seu amigo, pastor Wesley, que a gente faz lá a escola bíblica. E à direita do hotel está lá o estádio de Wembley. Só que antes disso, o Senhor me fez lembrar que eu fui cortador de cana. E antes de ser cortador de cana, eu fui engraxate. Aí o Senhor falou para mim, se eu fiz na sua vida, eu posso fazer na vida de qualquer pessoa. Chorando, eu voltei em mim, estava um mineiro na minha frente chorando. Eu dei uma sacudidela no ombro dele e falei para ele, pare de chorar, rapaz, porque se foi o meu Deus que falou com você, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que afundou a muralha de Jericó no chão, o Deus que fez uma jumenta falar, o Deus que transformou as moléculas de um machado de ferro em isopor para flutuar na flor da água, o Deus que deu visão a um profeta para enxergar o Messias 700 anos antes dele nascer, o Deus que fez a virgem ser a mãe do Salvador, a estéril ser mãe de filho, se foi ele quem falou, quem viver verá, para ver que tudo que sai da boca dele se cumpre. E eu só queria saber uma coisa, será que eu estou pregando no lugar certo? Alguém aqui que está debaixo de uma promessa de Deus violenta? Se você está debaixo de uma promessa de Deus violenta, por que essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Por que ficar olhando o pregador com um olhar de dúvida, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Se você tem uma promessa de Deus, por que ficar num culto como esse com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto? Se você tem uma promessa de Deus, reage, agarra o diabo pelo chifre, esfrega a cara dele no chão. Não me interessa as circunstâncias, não me importa onde você mora, não me importa o que falaram para você. O que me importa é que quem deu a palavra penhorou ela na cruz com seu sangue. Se você tem uma promessa de Deus, reage nessa noite. Ah, meu Deus do céu, quem tem promessa de Deus não pode se entregar, não pode andar pelas ruas do Rio de Janeiro com esse ombro caído, parecendo um menino que tomou uma pedrada, ou uma rolinha que caiu de cima de uma árvore porque tomou uma pedrada de um menino levado. Você não é um ser humano normal, você deixou de ser normal quando entregou a vida para Jesus.
Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, mapeou 3 tipos de homens: há entre vós os naturais, os carnais e os espirituais. O homem natural é aquele que nasceu uma vez só. E eu não estou pregando para pessoas que nasceram uma vez só, estou pregando aqui para pessoas que nasceram 2 vezes. E isso por si só já é uma loucura. E quando você nasceu a segunda vez, você herdou características do seu Pai do céu. Uma delas é acreditar naquilo que os olhos não veem, é ouvir aquilo que os ouvidos não podem ouvir ainda, é sentir aquilo que o coração ainda não pode sentir. Eu não estou pregando para um povo leigo, estou pregando para crentes pentecostais da Assembleia de Deus e outros que vieram aqui para cultuar conosco, porque eu vinha dizendo no carro para o pastor Alexandre Adevec, tem sido alimento para as pessoas. Só Deus sabe onde este culto está entrando agora. Só Deus sabe quantas pessoas estavam desanimadas e agora estão recebendo esta palavra, porque aqui é um portal do céu aberto. Estamos trazendo o céu para a terra, ou a igreja está subindo para o céu. E eu só queria desafiar os pentecostais aqui a não se sentirem constrangidos, pelo menos nesse momento, a adorarem a Jesus na beleza da sua santidade. O pastor Silas nos ensinou aqui no início o que é esse culto e para que serve esse culto. Não é para você colocar Deus na parede, porque Deus não é uma espécie de gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e ele sai e realiza 3 desejos. Não, Deus sabe o que é preciso fazer na sua vida, mas Ele pergunta: você sabe o que você precisa fazer nesse culto? Isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um cinema onde você escolhe o filme que quer assistir. Aqui é um quartel-general. Estamos aqui recebendo armadura nova, recebendo armamento novo. Estamos aqui sendo curados das feridas, porque o verdadeiro demônio não está aqui, está lá fora. E o verdadeiro demônio, ele só não consegue encarar crentes malucos que acreditam no invisível, que acreditam no incrível. Então reage. Acredite, porque tem coisas grandes para acontecer na sua vida. Acredite. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Eu vou falar de novo. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Ele mata, Ele dá vida, Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele muda governo, Ele muda a pessoa da rua da sua casa, Ele muda do bairro, da cidade. Esse é o Deus que você serve. Não é um Deus que está pregado em uma cruz ainda. Ele está vivo e é grande. E Ele é tão grande que os pés dele caminham dentro da Adevec nessa noite. Mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a Adevec está ficando cheio da sua glória. Se você tem uma promessa de Deus, reage, levante a cabeça, limpe essas lágrimas, postura de soldado. De vez em quando você ligar a TV Câmara ou assistir um discurso do Otônio, que é um grande tribuno, ou do pastor Sóstenes, que é um tribuno tão grande quanto, ou do Hélio, você sempre vai ouvir um deputado lá falar assim, um senador: Vossa Excelência traz para esta casa um projeto draconiano. Isso é um jargão político. Draco foi um grande senador romano, só que ele era tão sagaz e tão sábio que ele criava projetos que eram imovíveis. Criava projetos tão duros que ninguém conseguia mudar a lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Velho Testamento, quando questionaram Deus sobre as coisas que Ele falava, Ele deixou uma lei escrita: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Aí no Novo Testamento, Jesus endureceu a lei. Jesus não revogou, Ele melhorou a lei. Ele transformou a lei do pai dele numa lei draconiana. Ele disse assim: com meu pai vocês ouviram ele dizer que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acerca do que ele fala, eu endureço a lei e digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, quem te falou foi Deus? Então reage nessa noite. Quem te falou foi Deus? Mande as favas o diabo, manda pro inferno Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Manda pro inferno obra de feitiçaria, manda para o inferno, porque aquele que fez a promessa vai cumprir. Ah, se você soubesse onde você vai chegar,
Ah, se a pessoa que está sentada do seu lado soubesse quem é você e o que Deus já falou contigo, iam dar um jeito de no fim do culto tirar uma selfie, pegar o seu telefone, trocar Instagram, porque agora tá fácil, tá aí. Daqui a pouco, amigo, só vai ver pela televisão, só vai ver voando, só vai ver acreditando. O Deus que fala, o Deus que promete, cumpre. Tem coisas que Deus fala que nós com a mente racional questionamos. Vou dar um exemplo, usar o meu exemplo. Eu congregava lá em Orlândia, pastor Silas, onde em nome de Jesus o senhor vai estar pregando no ano que vem na escola bíblica. Eu congregava numa igrejinha desse tamanho, era um salãozinho, chamava o Salãozinho da Rua 1. Pense num salãozinho abençoado. O meu pregador preferido era o irmão Ovídio Ramos, um presbítero de quase 2 metros de altura, igualzinho o Hélio, né? A mão dele parecia uma raquete de tênis, né? E a barriga dele é aquela barriga de presbítero de interior de São Paulo. Aqui no Rio é tudo light, né? Mas lá é naquela curva da prosperidade, né? Cemitério de frango. O irmão Ovídio era uma bênção, porque ele não sabia ler. Os diáconos da igreja não sabiam escrever. E os crentes que no salãozinho não sabiam falar. Aí imagina quando um que não sabe falar chama o diácono que não sabe escrever e pede para escrever um pedido de oração. Aí o pedido, que foi escrito por quem não sabia e falado por quem não entendia, foi parar na mão de quem não sabia ler. Quando chegava um pedido na mão do irmão Ovídio, diante do Senhor, a gente entrava em oração. Quando ele lia de uma vez, a igreja fazia assim. Quando ele começava a ler, a gente entrava em oração. Jesus, ajuda o teu servo. Um dia ele estava lá no culto, vamos orar aqui pela irmã Isabel, que, segundo consta, fez uma cesariana. Vamos orar para a irmã Isabel, fez uma cesariana. Levanta a Isabel, 12 aninhos. Irmão Vídeo, eu sou Isabel, e daí? E daí que eu não fiz cesariana não, eu estou aniversariando. Ela é tudo a mesma coisa, é tudo festa, é tudo uma benção. Pense numa prova. Um dia o irmão Ovídio conseguiu fazer um milagre. Está ali a minha esposa que não deixa mentir. Ele conseguiu pegar um hino da harpa cristã e colocar numa música que não tinha nada a ver com o hino. Uns milagres que só acontecem no interior, no meio da roça. Ele pegou aquele hino assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo. Lindo esse hino, né? Ele conseguiu cantar assim, ó: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Ele cantou Asa Branca. E o pior não é isso, eu era menino, sentado atrás de uma pia de cozinha, porque era um boteco, eu rachando de rir. Levantou a profetisa da reunião, irmã Maria de Paula, 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Estão rindo do que, menino? O irmão Vídeo está cantando uma música diferente. Vocês não veem que Jesus deu para ele um cântico espiritual? E a glória caía. Nesse salãozinho, um dia eu estou lá e Deus tomou essa mesma irmã Maria de Paula. Ela virou para trás onde eu estava, apontou o dedo e disse assim: eu vou traduzir, porque ela falou em rocianês. Vocês não entendem isso, eu vou traduzir. Ela disse assim: chegará um tempo que eu vou te usar tanto, mas tanto, que você vai falar em cima e embaixo, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, ao mesmo tempo, porque eu tenho pressa. Eu entrei no mistério, o salãozinho gritou. Quando estava todo mundo alegre, levantou um presbítero, que era o mais estudado da igreja. Ele sacudiu um sininho, lá ainda tinha um sininho. Ele falou assim: irmãos, só um minutinho. E ele disse: irmã Maria de Paula, eu lhe conheço há 500 anos. A senhora é uma mulher de Deus, que Deus usa, mas o que a senhora acabou de falar, desculpa, não foi Jesus. E ela falou: por que não? Porque a senhora acabou de falar uma heresia. Ela levantou e disse: o quê? E ele disse: heresia, o que é isso? Ele falou: é o que é antibíblico e leva o homem para o inferno. A velha quase infartou. Ela disse: eu não falei nada disso não. Eu só falei que Deus vai usar esse menino para cima, para baixo, esquerda, direita, frente e atrás, da mesma hora. Ele disse: pois bem, isso é uma heresia, porque só Deus é onipresente. Só Deus está em cima e embaixo. Só Deus fala para frente, para trás, esquerda, direita ao mesmo tempo. E eu me lembro que ela sentou triste, e eu que estava pulando e gritando, sentei mais triste ainda. Você ri porque não era você. Eu saí de lá angustiado, eu fiquei com a vergonha na igreja, os meninos da igreja tudo mexendo comigo. E aí, ô herético, eu nem sabia o que era isso. Passou o tempo, e ó como Deus é justo. Um dia eu estou descendo do púlpito da igreja, porque eu já era pastor,
E eu encontro no corredor a irmã Maria e o presbítero. E o que eu não entendi na hora, não é que Deus me traz na hora a memória e me explica. Olha como Deus é bom. Primeiro ele vem e complica a vida da gente inteira. Depois ele vem e descomplica como num passe de mágica. E só depois ele explica porque ele tinha complicado. Entendeu aí ou não? Deus chama Moisés e diz: segue a nuvem, o GPS. Senhor, eu conheço a terra, não segue a nuvem. A nuvem leva ele para frente do mar. Complicou a vida dele inteira. Aí ele cai de joelhos: Senhor, o Senhor diz: toca nas águas, você tem um cajado na sua mão. Ele tocou nas águas, abriu o mar. O problema mais difícil se soluciona. Quando ele chegou do outro lado, ele quer caminhar, o Senhor diz: para, olha para trás e contempla o seu inimigo pela última vez. Porque eu vou te explicar agora, porque eu compliquei lá. Eu queria acabar com o exército inimigo de uma só vez. Quem tem promessa de Deus se prepara. Primeiro Deus vai complicar a sua vida tudinho. Vai falar coisas que você não entende. Vai te levar para a angústia, para a tristeza, a frustração. Porque Deus fala, mas não explica. E a gente quer uma explicação. E na hora a gente não entende. A gente é tomado pelo pavor. Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Sentei com o presbítero e disse: é hora do senhor pedir perdão a essa mulher, porque ela nunca mais profetizou. Ele disse: por quê? Quem bate esquece, quem apanha não. O senhor se lembra daquele dia? O dia que ela falou que você ia ser Deus, eu saí na defesa dela. Ela nunca disse isso. Ele falou: pois eu me lembro bem. Ela disse que você ia falar para frente, para trás, para a direita, esquerda, para cima e para baixo ao mesmo tempo. Isso não é ser onipresente. Eu disse: não. Isso é tecnologia. O queixo dele caiu. Ele falou: explica. Eu disse: explico. Eu era menino na Vila Tatu e nunca imaginei que Deus ia me dar um ministério com DVDs, com CDs. Eu nunca imaginei que um dia ia ter YouTube. Eu nunca imaginei que um dia o Senhor ia me dar um programa de televisão como eu já tive. E só Deus sabe, enquanto eu estou pregando aqui agora, as pessoas que estão acessando os canais do YouTube estão assistindo uma mensagem minha que eu preguei ontem, ou que eu preguei há 30 anos atrás. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Nem que Deus tenha que fazer aparecer o que ainda não existe. Pega esta palavra, porque isso é só para quem é louco. Nem que Deus tenha que fazer criar algo que ainda não existe, mas o que Ele prometeu na sua vida vai acontecer. Alguém acredita nessas maluquices de pregador? Então recebe esta palavra. Tem um texto da Bíblia, eu encerro aqui, que me deixa sempre meio apavorado quando eu leio. Tem um homem no lombo de um cavalo guiando Israel para uma grande vitória. E o Senhor diz: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Eu amo quando Deus dá datas, né? Entrega o inimigo na sua mão hoje. E o cidadão acreditou, e o povo foi com ele. Quando eles estão correndo atrás dos inimigos, e os inimigos sentados em cavalos árabes, os cavalos correm demais. O moço para o cavalo, olha para o Senhor: hoje não dá, amanhã terminaremos a peleja. E o Senhor diz: eu falei hoje. Não diz a Bíblia, digo eu. Se fosse eu, falei: Senhor, meu cavalo não é um morcego que tem radar na cabeça. Não é uma coruja que enxerga no escuro. Como é que eu vou lá enfrentar o inimigo se olha o sol se pondo ali, olha a lua brilhando ali? Eu imagino Deus sentado no trono olhando, eu e a minha boca. Os serafins aqui atrás dizendo: santo, santo. Deus tem que dar um jeito. Stephen Hawking, aquele físico britânico, uma das maiores mentes do mundo, herdou o trono que era de Albert Einstein, físico. Ele escreveu num livro chamado Universo em uma Casca de Nós. Ele diz que o universo é um corpo crescente que se expande. Ele diz que se houver alguma retração, que 1 milímetro que seja, se o universo retrair, a mesma explosão que criou o universo é a mesma explosão que destruirá o universo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que aconteceu nesse texto de Josué foi anormal. Na visão humana, era como se Deus dissesse assim: Josué, eu falei, eu cumpro. Visão humana, Deus coloca uma mão debaixo do sol e a outra em cima da lua. Quer luz? Tá bom aí a claridade? Um pouquinho mais de luz. Vai, Josué, não fica à noite até que o inimigo caia, porque eu prometi a promessa hoje. Essa é a pregação do evangelista. Agora, escute o que a ciência fala. Nós vivemos num universo, nós temos um endereço, somos o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. Nós giramos no sentido horário.
Se você abrir a água da pia da sua casa, você vê que ela gira no sentido horário. No Brasil, só no Marco Zero, lá no Amapá, é que gira ao contrário, por causa do magnetismo do centro da Terra. Nós temos no centro da Terra uma massa chamada amálgama, e dentro dela está minerais, e o centro da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol. E é por causa dessa ebulição toda que ela vai soltando gases, e a Terra só não explode por causa dos sucos que existem dentro dela. E esse suco se transforma em veios de água, e essa água é que dá vida às flores, que dá vida às plantas. As plantas sugam a água, e durante o dia elas geram para nós oxigênio. E quando a gente dorme, elas fazem o processo da fotossíntese, e faz à noite o gás carbônico. É tudo um reloginho. E tudo isso funciona porque o Sol vai girando e a Terra vai girando. Nós não percebemos como ela gira, porque somos muito pequenos, tacanhos diante dela. Mas a Terra gira a milhares de quilômetros por hora, por minutos. É uma coisa absurda que não dá para dizer para você aqui. A Terra gira. E ela gira por quê? Por causa do centro dela, esse magnetismo, essa pressão toda. É como uma panela de pressão. Quem já cozinhou feijão aqui? Se não tivesse aquela válvula, acontecia o quê? Explodia. A Terra vai girando, e como ela é poderosa, ela vai fazendo girar todos os planetas que estão alinhados com ela. Tudo no sentido horário. Amém? Quando ela se afasta do Sol, inverno. Quando ela se aproxima do Sol, verão. Quando no giro de 24 horas que ela leva para dar um giro em torno dela mesma, é o sistema de rotação e translação. Ela leva 365 dias de 24 horas para dar um giro ao redor do Sol, e 24 horas para dar um giro em torno dela mesma. Por isso que ela se afasta do Sol e se aproxima da Lua dia e noite. Amém? Até aqui? Aí Deus vem e fala para um cidadão ali, ó: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Minha visão: Deus coloca uma mão debaixo da terra e outra em cima. Jó diz que a terra é sustentada por algo invisível, um eixo invisível. E Deus faz assim com a terra. Ele gira ao contrário. Está escrito, o relógio de Acais girou 10 graus ao contrário. Só que se Stephen Hawking está certo, quando a terra retrai, era para ter tido uma explosão e acabado com o universo inteiro. Mas não acabou. Por quê? Porque tinha um homem sentado num cavalo com uma promessa. A promessa é: o inimigo cai hoje. Você conseguiu entender? O Senhor te trouxe hoje aqui só para te dizer: se passares pelo fogo, a chama não vai queimar você. Se você tem uma promessa, por mais maluca que seja, se agarre a ela. Expulse essa timidez, expulse esse espírito que te faz desacreditar em tudo. Não acredite em Sambalates e Tobias. Não dê ouvido a esses coveiros de igreja, que talvez nunca experimentaram aquilo que você está experimentando e não querem que você experimente. E vivem dizendo para você: não creia, porque não vai acontecer. Eu sou uma testemunha viva de que vai acontecer. É claro, só vai acontecer se você reagir. Se você acreditar. Alguém acredita nessas loucuras?